O ano é 1944. O mundo está em guerra. Nos campos da Itália, uma cobra verde encara da lateral de um tanque. Está fumando um cachimbo. Isso não é uma alucinação. Este é o símbolo da Força Expedicionária Brasileira, lutando pela liberdade na Segunda Guerra Mundial. O Brasil, uma nação conhecida por seu amor à paz e ao samba, havia se juntado à luta contra o fascismo. O que levou esta nação sul-americana à guerra? Que batalhas a FEB enfrentou? E como essa experiência mudou o Brasil para sempre? Esta é a história do Brasil na Segunda Guerra Mundial. A jornada do Brasil aos campos de batalha da Europa foi inesperada. Um testemunho da natureza global do conflito. A história da FEB é uma história de coragem, sacrifício e da luta duradoura pela liberdade. Na década de 1930, o Brasil era uma nação em transição. Liderado pelo presidente Getúlio Vargas, o país passava por uma rápida modernização. As cidades estavam se expandindo, as indústrias estavam crescendo. O Brasil estava encontrando seu lugar no cenário mundial. Mas o mundo estava se tornando um lugar perigoso. Na Europa, a ascensão do fascismo ameaçava os próprios alicerces da paz. A Alemanha nazista, sob o domínio de Adolf Hitler, estava se rearmando e expandindo seu território. O Brasil, inicialmente, tentou permanecer neutro. O país tinha fortes laços com a Europa, mas a guerra era um empreendimento caro. No entanto, eventos em breve se desenrolariam que forçariam o Brasil a tomar uma decisão fatídica. O Oceano Atlântico, antes uma barreira, tornou-se um campo de batalha. Os submarinos alemães, os U-boats, rondavam as águas, mirando em navios que transportavam suprimentos vitais para os aliados. O Brasil, com sua extensa costa, se viu diretamente na mira. Em agosto de 1942, submarinos alemães atacaram e afundaram 5 navios mercantes brasileiros. Os ataques causaram indignação em todo o Brasil. A opinião pública, antes dividida, mudou drasticamente em favor da entrada na guerra. Em 22 de agosto de 1942, o Brasil declarou guerra à Alemanha e à Itália, juntando-se oficialmente à causa aliada. A decisão foi um marco na história brasileira, marcando o início de um capítulo sem precedentes na história da nação. Seção 4. O nascimento das cobras fumantes. A Força Expedicionária Brasileira. Com a declaração de guerra, o Brasil enfrentou a difícil tarefa de se mobilizar para um conflito distante. O país precisava treinar e equipar um exército capaz de lutar ao lado dos aliados na Europa. Assim nasceu a Força Expedicionária Brasileira, a FEB. Mais de 25.000 homens se voluntariaram para ingressar na FEB. Eram fazendeiros, operários, estudantes e profissionais liberais. Todos unidos por uma causa comum: defender a liberdade e a democracia. A FEB adotou um símbolo único: uma cobra verde fumando um cachimbo, uma alfinetada bem-humorada naqueles que duvidavam do compromisso do Brasil com a guerra. A missão da FEB era juntar-se às forças aliadas na Itália, onde a guerra graçava. Após meses de intenso treinamento, as cobras fumantes, como ficaram conhecidas, embarcaram para a Europa, prontas para enfrentar o inimigo. Seção 5. Vitória em Monte Castelo e além. A FEB em ação. A FEB chegou à Itália em julho de 1944, juntando-se ao 5º Exército dos Escolassio. Seu primeiro grande combate foi na Batalha de Monte Castelo, uma posição estratégica no topo de uma montanha ocupada pelos alemães. A batalha foi feroz e sangrenta. Os soldados da FEB lutaram com coragem e determinação diante do pesado fogo inimigo e do terreno traiçoeiro. Após dias de intensos combates, a FEB conquistou Monte Castelo, uma vitória fundamental que ajudou a romper as defesas da linha gótica alemã. O sucesso da FEB em Monte Castelo lhes rendeu o respeito de seus camaradas aliados. Os brasileiros lutaram em várias outras batalhas importantes, incluindo Montese, Colecchio e Fornovo di Taro,
desempenhando um papel crucial no avanço dos aliados pela Itália. Seção 6. Brasil transformado. O impacto da Segunda Guerra Mundial. Os soldados brasileiros que retornaram da Europa foram para sempre transformados por suas experiências. Eles testemunharam os horrores da guerra em primeira mão e lutaram bravamente por seu país. Suas histórias e sacrifícios tiveram um impacto profundo na sociedade brasileira. A Segunda Guerra Mundial marcou um ponto de virada para o Brasil no cenário mundial. O país emergiu do conflito com um novo senso de orgulho nacional e um papel internacional mais proeminente. A guerra também acelerou as mudanças sociais e políticas no Brasil. A experiência de lutar pela democracia no exterior alimentou os pedidos por maior liberdade política em casa. O regime Vargas, que governava o Brasil com mão de ferro, foi finalmente forçado a fazer a transição para a democracia, uma consequência direta da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Seção 7. Legado das cobras. Fumantes. Relembrando o sacrifício do Brasil. Hoje, o legado da FEB é motivo de imenso orgulho para o Brasil. As cobras fumantes são lembradas por sua coragem, seu sacrifício e seu compromisso inabalável com a luta pela liberdade. Sua história é um testemunho do poder duradouro do espírito humano diante da adversidade. Monumentos e memoriais em todo o Brasil relembram o serviço e o sacrifício da FEB. Sua história continua a inspirar gerações de brasileiros, lembrando-os da importância de defender o que é certo, mesmo nos momentos mais sombrios. Da próxima vez que você vir uma cobra verde fumando um cachimbo, lembre-se da Força Expedicionária Brasileira e de suas contribuições para a Segunda Guerra Mundial. Eles foram um símbolo de esperança em um mundo consumido pelo conflito. Um lembrete de que mesmo as menores nações podem fazer a diferença na luta pela liberdade.